A forma como os 12 apóstolos de Jesus Cristo morreu nem sempre está clara para estudiosos da religião. Há relatos orais do que pode ter ou não acontecido com cada um deles, mas poucos documentos podem comprovar o que teria acontecido com os homens que seguiam Jesus de Nazaré. Os apóstolos teriam deixado a sua vida particular e os trabalhos de lado para se juntarem a Jesus durante a sua missão em vida. E com a morte de Cristo, eles deram continuidade à sua missão de pregar o Evangelho. E é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje, como foi a vida e a morte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eu sou Patrick Costa e esse é o canal 33K. Meu Deus, que calor. Calor. Vou colocar um balde de gelo aí do seu lado. E para começar aqui, pessoal, a gente precisa primeiro saber o nome deles e qual era o significado desses nomes. Inclusive, se você tiver algum desses nomes, deixa aí nos comentários se você já sabia o significado do seu nome. Mas antes da gente falar o nome deles, vocês precisam saber que os significados dos nomes podem variar de acordo com as interpretações e etimologias diferentes. Além disso, algumas traduções podem apresentar variações nos nomes ou nos seus significados. As informações detalhadas sobre as mortes dos apóstolos não estão todas diretamente registradas na Bíblia. As narrativas sobre as mortes dos apóstolos são frequentemente baseadas em tradições religiosas, textos apócrifos e históricos que surgiram após os eventos descritos na Bíblia. A Bíblia não fornece detalhes abrangentes sobre as vidas posteriores dos apóstolos ou sobre suas mortes. As histórias das mortes dos apóstolos, como mencionado anteriormente, são encontradas principalmente em fontes como tradições orais, textos apócrifos e relatos históricos que podem ser transmitidos ao longo do século. Portanto, é importante notar que as informações sobre as mortes dos apóstolos podem variar e não são universalmente aceitas pelas diferentes tradições cristãs. Dado o recado, pessoal, bora pro vídeo. Simão Pedro. Simão era um nome comum na época e significa ouvir ou aquele que ouve. Pedro foi um nome dado por Jesus, que significa rocha ou pedra. André. André significa viril ou masculino. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago deriva do hebraico Iacova e pode ser traduzido como aquele que suplanta ou aquele que substitui. João significa Deus é gracioso ou Deus é misericordioso. Filipe deriva do grego Philippos, que significa amante de cavalos ou amigo de cavalos. Bartolomeu Natanael. Bartolomeu significa filho de Tolmai ou filho do agricultor. Natanael significa dom de Deus. Tomé pode ser relacionado à palavra aramaica toma, que significa gêmeo, uma vez que Tomé é frequentemente referido como o gêmeo. Mateus Levi. Mateus deriva do hebraico Matitiarro e significa presente de Deus. Levi também era o seu nome, significando associado ou vinculado. Tiago, filho de Alfeu. Semelhante a outro apóstolo chamado Tiago, este nome também deriva do hebraico Iacova e tem significado de aquele que suplanta ou aquele que substitui. Judas Tadeu. Judas significa louvor ou reconhecimento. Tadeu é possivelmente uma forma aramaica de coração ou peito. Simão, o Zeleto. Simão tem o mesmo significado que o nome do apóstolo Pedro. Zeleto pode se referir ao fato que ele pode ter sido um membro do movimento político-religioso dos Zeletos. Judas Iscariotes. Judas é o mesmo nome do outro apóstolo e significa louvor ou reconhecimento. Iscariotes provavelmente deriva do termo hebraico Ishkeriot,
que significa homem de Queriote, possivelmente uma referência à sua cidade natal. A morte dos apóstolos. Simão Pedro. De acordo com tradições, Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição aos cristãos sobre o imperador Nero, por volta do ano 64 a 68 d.C. Ele teria sido crucificado de cabeça para baixo em uma colina, conhecida como Colina Vaticana, aonde agora está localizada a Basílica de São Pedro. A crucificação de cabeça para baixo era um gesto de humildade, pois Pedro acreditava que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus Cristo. Bonito, né? A atitude de Simão Pedro. Imagine se todos os filhos tivessem o respeito pelos pais igual o Simão teve por Jesus Cristo. O mundo seria diferente. Com certeza, não estaria o que está hoje, né? É. André. As tradições divergem quanto à morte de André. Alguns relatos sugerem que ele pregou nas regiões da Ásia Menor e Bitínia, estabelecendo comunidades cristãs. De acordo com uma tradição, ele teria sido martirizado em Patras, Grécia, por volta dos anos 60 a 70 d.C. A tradição afirma que ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como a Cruz de Santo André. Sua crucificação, nessa forma singular, é considerado um símbolo de sua fé. Você vê, né? O povo naquela época lá tinha uma pira de cruz, de X, né? Queria crucificar as pessoas de qualquer jeito. Porque na época, Sim. a questão da cruz era a forma mais vergonhosa que o ser humano poderia morrer naquela época. É. A cruz, ela servia, se eu não me engano, era ladrões. Se a produção tiver errado, vocês digitam aqui no comentário e corrigem ela. Tá bom. Era pra ladrões, assassinos, sabe? Entendi. Esses crimes mais pesados. Entendi. Que eram as mortes mais vergonhosas. Foi por isso que era tanta cruz assim. Entendi. Entendeu? Tiago, filhos de Zebedeu. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, por volta do ano de 44 a 46 d.C. Ele foi decapitado sob ordens do rei Herodes Agripa I, em Jerusalém. A morte de Tiago é relatada em Atos 12, 1, 2, na Bíblia, onde descreve que Herodes matou Tiago com a espada. Sua morte marcou um dos primeiros atos significativos de perseguição contra os seguidores de Jesus Cristo. João disse que João viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais, em Éfeso, na atual Turquia, por volta de 90 a 100 d.C. Ele é considerado o autor do Evangelho de João, das Epístolas Joaninas e do livro do Apocalipse. Durante seu tempo em Éfeso, ele ministrou escrevendo e desempenhou um papel importante no desenvolvimento da tecnologia cristã primitiva. Até agora, João foi o que morreu, né, por velhice. Então, assim, dessas mortes que já passaram... Foi a menos pior. Filipe. Tradições variam quanto à morte de Filipe. Alguns relatos afirmam que ele pregou na Frígia, região da atual Turquia, e foi crucificado em Hierópolis, por volta de 80 a 90 d.C. Poucos detalhes são conhecidos sobre a sua morte, mas é reconhecido por seu papel na pregação do cristianismo. Bartolomeu Natanael. As tradições variam quanto à sua morte. Alguns relatos sugerem que ele pregou na Armênia e foi esfolado vivo ou crucificado por volta de 65 a 70 d.C. Bartolomeu é frequentemente associado a um zelo ardente pela fé cristã. Eu já ouvi uns relatos assim, tipo, acho que foi cientista, falou uma coisa assim, esse povo que estuda aí. Falou assim que dependendo de uma certa parte, de quanto de dor que você sente, você morre pela dor. Pela dor, né? Você não morre verdade. porque, tipo assim, não vai chegar assim no teu osso, assim, que você vai estar lá todo desfigurado. Mas eu acho que naquela época eles não sabiam disso. Tomé. Tradições indicam que Tomé pregou na Índia
e foi martirizado em Chennai, anteriormente conhecido como Madras, por volta de 72 ou 73 depois de Cristo. E ele é considerado um dos primeiros missionários na Índia e é lembrado por sua fé exigente e questionadora. A igreja de São Tomé em Chennai é um importante local de peregrinação. Mateus Levi. As tradições sobre a morte de Mateus Levi variam. Alguns relatos sugerem que ele pregou na Etiópia ou na Pérsia e teria sido morto por uma lança ou decapitado por volta de 80 a 90 depois de Cristo. Poucos detalhes são conhecidos sobre a morte dele, mas ele é frequentemente associado a ter sido um cobrador de impostos antes de se tornar apóstolo, Tiago, filho de Alfeu. As tradições apontam que ele pregou na Síria e foi apedrejado ou espancado até a morte por volta de 62 a 70 depois de Cristo. Apesar da escassez de detalhes, seu testemunho e sacrifício foram importantes para o crescimento da igreja primitiva. Apedrejado ou espancado? Qual que é o pior? Não sei. Qual que é o pior pra você? Eu acho que é apedrejado. Porque se eu não tiver enganado, gente, o apedrejado deles era que eles enterravam a pessoa e ficava só a cabeça, não Só era? a cabeça pra fora. Apedrejado é pior. Acontecia bastante com as prostitutas, né? As mulheres que eram infiéis lá com os maridos. Judas Tadeu. Algumas tradições afirmam que ele pregou na Mesopotâmia e foi martirizado. Ele é frequentemente associado a causas perdidas e desesperadas. Simão, o Zeloto. Algumas tradições sugerem que ele pregou no Egito, Pérsia ou Mesopotâmia e foi crucificado, cortado ou serrado. Simão é frequentemente identificado como um zeloto, possivelmente associado a um grupo judeu. Crucificado, cortado ou serrado. Aí eu não sei qual que é o pior, mas todos são péssimos. Será que eles tinham serrote naquela época? Eu creio que sim. Creio que sim. Devia ter, né? Pra fazer essas maldades eles tinham tudo. Tinha de tudo, só não tinha celular, não tinha internet, mas o de resto... Tinha. Judas Iscariotes. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas supostamente sentiu remorso e se enforcou. A traição de Judas é registrada nos evangelhos, aonde ele concordou em entregar Jesus às autoridades religiosas em troca de dinheiro. Sua traição culminou na prisão e crucificação de Jesus. Detalhes específicos sobre datas ou locais de sua morte variam nas tradições. Esse é o Judas traidor, que traiu Jesus Cristo por míseras 30 moedas. Não, mas na verdade, não tinha que trair Jesus Cristo por nada nesse mundo, certo? Mas ele traiu e morreu desse jeito. O que você achou? Eu acho que ele deveria sofrer. Então é isso aí, meus anjos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se vocês assistiram até agora, muito obrigado. Vocês me ajudam demais, beleza? Espero vocês até o próximo vídeo. Beijos, tamo junto, é nóis.